Bom dia! Iniciaremos mais uma aula de História do sexto ano. Essa aula é a aula 4 e é baseado nas páginas da apostila 10 até a página 12. O tema da nossa aula de hoje é o tempo histórico. No final dessa aula, nosso objetivo é conceituar tempo histórico e processo histórico, saber calcular os séculos e elaborar uma linha do tempo. Bem, para começar essa aula, a gente vai retomar um pouquinho do que a gente falou na última aula, sobre a contagem do tempo. Lá, a gente comentou sobre tempo da natureza e tempo cronológico. Nós vimos que o tempo da natureza é o tempo dos ciclos naturais. É o tempo que a gente percebe passar, seja nas mudanças do clima, no envelhecimento das coisas, das pessoas, dos animais, dos objetos, nas mudanças que ocorrem naturalmente na natureza. E na mudança dos astros no céu, como a Lua a, e outras estrelas que estão no céu. Bem, esse é o tempo da natureza. O tempo cronológico, nós vimos também, que é uma divisão do tempo em unidades definidas pelo ser humano. Ou seja, o ser humano, ou cada cultura que existiu no mundo, vai dividir esse tempo da forma com que lhe convém, da forma com que lhe foi necessário. E essa necessidade veio de dividir tanto períodos longos quanto em ter maior precisão no tempo. Para ter maior precisão no tempo, o homem inventou aparelhos tecnológicos para medir o tempo com mais eficácia. Foi assim que foram surgindo os relógios de sol, relógios de água na Grécia, a ampulheta na Idade Média, até chegarmos aos relógios mais precisos atuais. Já para dividir períodos mais longos de tempo, nós dividimos o tempo em períodos maiores. Quando nós falamos, por exemplo, biênio, nós queremos dizer que é uma divisão de 2 anos. Biênio, 2 anos. Quando nós falamos triênio, é uma divisão do tempo de 3 em 3 anos. E assim por diante. Assim acontece com década, que é a divisão do tempo de 10 em 10 anos. Um que é pouco falado, mas que existe, que é o quartel. Quartel vem de 1/4 de século, que dá 25 anos. Ou seja, um quartel seria a passagem de 25 anos. Um que nós vamos aprender a usar hoje são os séculos. Um século é a passagem de 100 anos. E também milênios, que é a passagem de 1000 em 1000 anos. Bem, quando vocês forem fazer a leitura do texto na página 11, vocês vão fazer a leitura do Como descobrir a que século pertence uma data. Eu vou aqui dar um passo a passo, ensinar vocês a como descobrir a que século pertence determinado ano. Hoje, por exemplo, nós estamos em
2020. Todo mundo sabe que o ano de 2020 faz parte do século 21. Mas quando a gente coloca um outro ano aleatório, as pessoas às vezes se confundem. Então, como a contagem dos séculos em história é muito usada, vamos aprender um pouco sobre isso. Vem aqui comigo. Para explicar a contagem do tempo em séculos, ou seja, calcular os séculos, eu vou falar um pouco sobre o nosso calendário. Nosso calendário é um calendário cristão, é o calendário gregoriano. Portanto, o marco inicial do nosso calendário, aqui eu coloquei a linha do tempo, olha só o ano que nós estamos, 2020, né? Faz parte do século 21. E o início, o marco inicial do nosso calendário é não inicial, mas um ponto de referência do nosso calendário é o nascimento de Jesus Cristo. Então, quando Jesus nasce, define-se que começa o ano 1 do nosso calendário. Por isso eu coloquei aqui uma linha que separa o antes do depois de Cristo. Isso não quer dizer que não havia história antes de Cristo. Sim, houve muita história antes de Cristo. Isso é apenas uma forma de dividir o tempo com mais precisão. O calendário nosso, então, ele vai todas as datas que vier antes do nascimento de Cristo, nós colocamos a expressão AC. E todas as datas que vêm depois do nascimento de Cristo, costuma-se falar que é DC, depois de Cristo. Hoje em dia também, como muitas culturas não cristãs utilizam o nosso calendário, costuma-se também se falar antes da Era Comum ou depois da Era Comum. Mas ainda continua sendo mais usado o antes de Cristo, AC, e o depois de Cristo, DC. Ok, então a gente está falando de séculos, né? Se um século tem 100 anos e o nascimento de Cristo a gente costuma se definiu contar como ano 1 e não ano 0, então nós temos o ano 1 até o ano 100 como o primeiro século da história, depois de Cristo. O ano 1 até o ano 100 com, faz parte, então, do século 1. E assim por diante. O ano 101 é início do século 2. 101 até 200 faz parte do século 2. Percebam que nós costumamos escrever séculos com algarismos romanos. E eu coloquei aqui para vocês relembrarem os algarismos romanos que nós mais usamos nessas datas. Aqui está o I, que vale 1 no algarismo romano, o V, que vale 5 no algarismo romano, e o X, que vale 10. Existem outros, vocês já aprenderam isso em matemática, porém, em história, para definir os séculos, os mais usados vão ser esses mesmos. E então vamos voltar aqui. Olhem só. Se em 2001 começou o século 21, que é o século que nós estamos, esse século vai acabar
100 anos depois, né? Portanto, em 2100 é que vai acabar o século 21. 2101 seria século 22, então. Mas como calcular? Tem uma forma fácil de se calcular esse século? De descobrir a que século pertence determinado ano? Tem. Eu vou mostrar aqui esses 3 anos que eu coloquei para vocês aqui. E eles vão definir as 3 regras para vocês descobrirem a que século pertence cada ano. Quando nós temos 2 algarismos apenas num ano, necessariamente ele está dentro do primeiro século. Portanto, o ano que eu coloquei aqui, de 79, faz parte do século I. E como se escreve século I em algarismo romano? I, como nós vimos aqui. Então, o ano de 79 faz parte do século I. Segunda regra. Quando acaba em 00, ou seja, o ano tem mais do que 2 algarismos, né? Ou seja, nesse ano 300, temos 3 algarismos aqui. E ele termina em 00 e precisa terminar com 2 zeros. Essa regra, senão não vale. Você vai cortar esses 2 zeros, desconsiderar eles, e esse número aqui que sobrou é o século que nós queremos. Portanto, o ano 300 faz parte do século 3. E como se escreve século 3 em algarismo romano? I, I, I. Século 3. Lembrem-se das regrinhas de algarismo romano. Não se pode repetir a mesma letra mais do que 3 vezes. Portanto, o 4, o século 4, não vai ser escrito assim. E sim dessa forma aqui. No caso, seria o 1, o I, antes do V. Ou seja, 1 antes do 5. Dá 4. Ok. E a terceira regra que eu queria falar para vocês, eu poderia falar para vocês mostrando este ano, 1525. Vocês percebem que ele tem mais do que 2 algarismos. No caso aqui, o ano 1525 tem 1, 2, 3, 4 algarismos. E eu vou desconsiderar ele. Ah, detalhe, ele não acaba em 00, né? Ele acaba com 2 algarismos acima de 1. Então, eu vou desconsiderar esses 2 últimos algarismos e eu vou somar 1 a esse número que sobrou. Então, quer dizer que o ano 1525 faz parte do século. Aí eu vou somar 15 mais 1. Vai dar século 16. E como eu escrevo o século 16 em algarismo romano? X, que vale 10, V, que vale 5, e I, que vale 1. 10 com 5, 15, e 1, 16. Então, o ano 1525 faz parte do século 16. Bem, vocês vão fazer uma atividade depois, no final, sobre isso, para ficar craque no assunto. Vamos voltar então para a aula. Então, retomamos tempo da natureza e tempo cronológico. Porém, nossa aula é sobre tempo histórico. E o tempo histórico não é um apanhado de coisas que aconteceram
na- de coisas que aconteceram cronologicamente. Não. O tempo histórico é uma sequência de acontecimentos que vão acontecendo no tempo e nós, historiadores, vamos percebendo as mudanças, as transformações que ocorreram nesse tempo. Nós usamos muito a cronologia para definir a narrativa, a forma de contar a história. Porém, isso não é obrigatório. O tempo histórico trabalha com as mudanças ou permanências de algumas coisas no tempo. Por exemplo, a formação da sociedade brasileira. Nós podemos falar coisas que mudaram, coisas que permaneceram na política, na economia, na sociedade, na religião, nas artes da nossa sociedade. E assim por diante. Como, por exemplo, o desenvolvimento de tecnologias, que foram mudando com o tempo, e, e assim por diante. Portanto, o tempo histórico ele é diferente do tempo da natureza e do tempo cronológico. Nós, nessa matéria que vocês estão aprendendo agora, em história, nós vamos trabalhar com o tempo histórico. Porém, esses outros tempos, cronológico e o tempo da natureza, estão intimamente ligados ao nosso objeto, que é o tempo histórico. O tempo dos homens, dos seres humanos, das culturas humanas no tempo. O que mudou e o que permaneceu igual no tempo do ser humano, das sociedades humanas no mundo. Ok. Como atividades, então, vocês vão fazer a leitura a leitura e as anotações, o fichamento dos textos das páginas 10 até 12. O que é fazer um fichamento? É você anotar as ideias principais. É você sublinhar na apostila aquelas partes mais importantes do texto. Depois, vocês vão fazer a questão número 2 da página 19, que está na seção Teste seus conhecimentos. Questão 2, página 19. E, no final, vocês vão fazer descobrir a qual século pertence todos esses anos aqui que eu marquei para vocês. Ó, vocês vão usar aquelas 3 regrinhas que eu mostrei para vocês ali antes para descobrir a que século pertence o ano 1240, o ano 75, o ano 1900, o ano 642 e o ano 1428. Ah, sobre na página 11 também, nós temos uma breve história do relógio. E ali tem uma atividadezinha a ser feita. Muitos já até fizeram, mas quem não fez, faça também. Boa semana a todos. Até!